O milagre que mudou a vida de Gabriel, quando a fé venceu o impossível. Gabriel tinha apenas 28 anos, mas parecia carregar o peso de um homem de 60. Seu rosto, antes cheio de sonhos, agora estava marcado por noites em claro, olheiras fundas e um olhar vazio, como se a esperança tivesse se esvaído pouco a pouco. Não era para menos. Há 3 anos, sua filha Sofia, uma menina de apenas 5 anos, havia sido diagnosticada com a síndrome de Dravet, uma forma rara e severa de epilepsia que causava crises convulsivas diárias, atraso no desenvolvimento e uma qualidade de vida que, aos poucos, se tornava insuportável. Os médicos eram claros: não há cura. O melhor que podemos fazer é controlar as crises com medicamentos, mas mesmo assim, a progressão da doença é inevitável. Sofia chegava a ter até 20 crises por dia, algumas tão intensas que Gabriel e sua esposa, Ana, precisavam correr com ela para o hospital, temendo que a pequena não resistisse. Os remédios eram caros, os exames também, e o casal, que já vivia com dificuldades financeiras, viu suas economias desaparecerem em poucos meses. As contas se acumulavam, os credores ligavam todos os dias, e o desespero começou a minar até mesmo o casamento. Não aguento mais, Gabriel. Ana chorava, certa noite, enquanto segurava Sofia nos braços após mais uma crise. E se a gente perder ela? E se a gente não conseguir pagar o aluguel e ficarmos na rua? O que vai ser de nós? Gabriel sentia o coração apertar. Ele era um homem de fé, criado em uma família católica, mas há muito tinha deixado de frequentar qualquer igreja. Rezar sozinho não parecia adiantar. As crises de Sofia continuavam, o dinheiro acabava, e a sensação de que estavam afundando era cada vez mais forte. Até que, em um dia que parecia igual a todos os outros, algo mudou. O convite que mudou tudo. Gabriel trabalhava como motorista de aplicativo, e em uma tarde chuvosa, enquanto esperava um passageiro, ouviu pelo rádio um testemunho que o deixou paralisado. Era uma mulher contando como seu filho, que sofria de uma doença neurológica grave, havia sido curado após participar de uma campanha de fé na Igreja Universal do Reino de Deus. Os médicos não acreditavam, mas Deus fez o impossível. A mulher dizia, emocionada. Gabriel não era de acreditar em coincidências, mas algo dentro dele o fez anotar o endereço da igreja mais próxima. Naquela noite, depois de deixar Sofia e Ana em casa, a menina havia tido mais 3 crises aquele dia. Ele entrou sozinho na Universal, com o coração acelerado. O que viu ali foi diferente de tudo que já tinha experimentado. Não era um culto comum. Era uma reunião de libertação, com pessoas orando com fervor, pastores ungidos impondo as mãos sobre os fiéis, e um clima de fé que parecia eletrizar o ar. No altar, um homem dava um testemunho emocionado sobre como havia sido libertado de uma dívida que o sufocava. Outra mulher chorava, dizendo que seu filho, antes viciado em drogas, agora estava livre. Gabriel sentiu algo estranho no peito. Era como se uma voz sussurrasse: aqui tem a sua resposta. Quando o pastor perguntou se havia alguém ali que precisava de um milagre, Gabriel levantou a mão sem pensar. Em segundos, obreiros se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar com uma autoridade espiritual que ele nunca tinha visto. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de doença na vida dessa criança. Sofrimento, sai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor declarou, ungindo Gabriel com óleo e fazendo uma oração de quebra de maldição. Gabriel chorou. Não de tristeza, mas de uma esperança renascida. Quando saiu da igreja naquela noite, levava consigo algo que não tinha há muito tempo: fé. A corrente de oração que abalou o céu. Nos dias seguintes, Gabriel voltou à igreja, dessa vez com Ana. Ela, cética no início, ficou impressionada com a acolhida. Não eram apenas palavras bonitas, eram pessoas que oravam com poder, que falavam de vitória, de prosperidade, de libertação. Deus não quer que você viva na derrota, disse o pastor em um dos cultos. Mas para receber o milagre, você precisa entrar na corrente de fé. Não é só pedir, é lutar. Gabriel e Ana começaram a participar das vigílias de oração, das campanhas de jejum, e a dar o dízimo e ofertas com fé, mesmo quando o dinheiro era pouco. Se Deus é dono de tudo, Ele vai nos abençoar. Gabriel dizia a Ana, mesmo quando as contas apertavam. Eles também aprenderam sobre a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os fiéis queimam símbolos do que os oprime: dívidas, doenças, vícios como um ato de fé.
Em uma dessas noites, Gabriel escreveu em um papel: Síndrome de Dravet queimada em nome de Jesus, e jogou no fogo, declarando: Minha filha está livre. Os médicos continuavam dizendo que não havia melhora, mas Gabriel e Ana se recusavam a aceitar o diagnóstico. Eles oravam sobre Sofia todas as noites, ungiam sua testinha com óleo, e declaravam: O sangue de Jesus tem poder. Até que, em um culto de libertação, algo sobrenatural aconteceu. O milagre no altar. Era uma sexta-feira, dia de corrente de oração pela família. Sofia havia tido uma crise forte pela manhã, e Ana, desesperada, quase não quis ir à igreja. Mas Gabriel insistiu. Hoje é o dia, Ana. Eu sinto no meu espírito. Quando chegaram, o pastor estava falando sobre milagres impossíveis. Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da sua fé. Ele disse, olhando diretamente para Gabriel. De repente, Sofia, que estava nos braços de Ana, começou a se contorcer. Mais uma crise. Gabriel, em vez de entrar em pânico, correu para o altar com a filha nos braços. Pastor, impõe a mão nela. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. Ele gritou, com lágrimas nos olhos. O pastor não hesitou. Colocou as mãos sobre a cabeça de Sofia e começou a orar com uma unção poderosa. Espírito de doença, eu te amarro em nome de Jesus. Sofrimento, sai dessa criança. Deus está restaurando as células do cérebro dela agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja feito. O que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Sofia, que estava em plena crise, parou de repente. Seus olhinhos, antes revirados, se fixaram no pastor. Ela respirou fundo, como se acordasse de um pesadelo, e então, sorriu. Mamãe, ela disse, pela primeira vez em meses, com uma clareza que não tinha antes. A igreja explodiu em glórias a Deus. Ana caiu de joelhos, chorando. Gabriel, tremendo, segurou a filha com força, repetindo: Glória a Deus! Glória a Deus! O pastor então pediu que todos fizessem uma corrente de oração em voz alta, declarando a cura. E ali, entre lágrimas, risos e clamores, Sofia foi libertada. A transformação e a lição que ficou. Nos dias seguintes, as crises pararam completamente. Os médicos, ao verem Sofia, ficaram estarrecidos. Exames mostravam atividade cerebral normal, algo que eles mesmos não conseguiram explicar. Isso não tem explicação médica, disse o neurologista, perplexo. Mas Gabriel e Ana sabiam a explicação: era o poder de Deus. Hoje, Sofia tem 8 anos, não toma mais remédios e vive como qualquer criança saudável. Gabriel, que antes mal conseguia pagar as contas, abriu seu próprio negócio, uma pequena transportadora, e hoje é dizimista fiel. Ana se tornou obreira na igreja, ajudando outras mães que passam por lutas semelhantes. Toda vez que Gabriel dá seu testemunho no altar, ele repete a mesma frase. Deus não muda a sua situação para você crer nele. Ele quer que você creia primeiro, para então mudar tudo. A Igreja Universal me ensinou que fé sem obras é morta. Não adianta só pedir, tem que lutar, jejuar, orar, dar o dízimo, participar das campanhas. Quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. E então, com os olhos brilhando, ele olha para o público e pergunta: qual é a sua luta hoje? Dívidas? Doença? Família desestruturada? Venha para frente. Deus está aqui, e ele vai te libertar. Porque, no final das contas, o milagre de Gabriel e Sofia não foi só a cura de uma doença. Foi a prova de que, quando a fé encontra uma igreja que ora com poder, nada é impossível. Naquela noite, enquanto Gabriel terminava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos, não conseguia segurar as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas, de 10 anos, que há 3 meses estava internado em estado grave após um acidente de carro. Os médicos haviam dito que, mesmo se sobrevivesse, ele nunca mais andaria. As contas do hospital já consumiam todo o salário dela, e a esperança estava se esvaindo como areia entre os dedos. Mas aquelas palavras de Gabriel ecoaram dentro dela como um chamado: Deus está aqui, e ele vai te libertar. Era como se o Espírito Santo estivesse falando diretamente ao seu coração.
Com as pernas trêmulas, Marisa se levantou e começou a caminhar em direção ao altar, arrastando consigo o peso de noites em claro e orações que pareciam sem resposta. Ao chegar perto do pastor, ela não conseguiu falar. Apenas estendeu a foto do filho, e as lágrimas caíram sobre o papel. O pastor, com a voz firme mas cheia de compaixão, colocou a mão em seu ombro e disse: Mulher, hoje é o seu dia. O mesmo Deus que ressuscitou Gabriel da beira da morte vai tocar no seu Lucas. Mas você precisa fazer como Abraão, crer contra a esperança. Você está disposta a lutar? Marisa assentiu, enxugando o rosto. Naquela mesma noite, ela se inscreveu na campanha dos 7 dias de jejum que estava começando na igreja. Não tinha dinheiro para o dízimo completo, mas, com fé, colocou na caixa de ofertas as últimas notas que guardava para a passagem de ônibus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ela repetia para si mesma, lembrando das palavras do bispo que ouvirá no programa de rádio. Os dias seguintes foram de batalha espiritual. Marisa jejuava do café da manhã até o jantar, substituindo as refeições por água e oração. Todas as manhãs, antes de ir para o hospital, ela participava da reunião das 6 na CCB, onde os obreiros oravam com unção sobre cada caso. À noite, mesmo exausta, ela voltava para a vigília do Desafio dos Impossíveis, onde centenas de pessoas clamavam juntas por milagres. No quarto dia, algo mudou. Enquanto Marisa orava ao lado da cama de Lucas, de repente, ele abriu os olhos e murmurou: Mãe, eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele disse que eu ia andar de novo. O coração de Marisa disparou. Ela correu para chamar a enfermeira, que, espantada, confirmou: os sinais vitais de Lucas estavam estáveis pela primeira vez em semanas. Mas o melhor ainda estava por vir. No 7º dia do jejum, durante a reunião de encerramento da campanha, o pastor chamou Marisa ao altar novamente. Dessa vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado, apoiado em uma bengala e com os olhos brilhando, estava Lucas. A igreja inteira irrompeu em gritos de glória quando o menino, que os médicos haviam condenado a uma cadeira de rodas, deu os primeiros passos trêmulos em direção ao púlpito. Eu senti uma coisa quente nas minhas pernas ontem à noite, Lucas contou, com a voz ainda fraca, mas cheia de convicção. Aí eu tentei mexer os dedos do pé, e consegui. Hoje de manhã, eu falei para a mãe: eu vou andar. Marisa, agora sorrindo através das lágrimas, abraçou o filho e olhou para a congregação. Pessoal, eu quase desisti. Quase acreditei que Deus tinha me abandonado. Mas essa igreja me ensinou que a fé verdadeira não desiste na metade do caminho. Se você está ouvindo isso hoje e acha que seu caso é sem solução, venha para Jesus. O milagre que Ele fez por nós, Ele pode fazer por você. E assim, mais uma história de vitória foi escrita nos anais da CCB. Porque ali, entre aquelas paredes, não era apenas uma igreja, era um campo de batalha onde o impossível se tornava possível, onde a fé se transformava em realidade, e onde Deus, através de seus servos, continuava provando que Ele ainda opera milagres nos dias de hoje. E a pergunta que ficava no ar, para todos que ouviam aquele testemunho, era uma só: qual será o próximo milagre? Porque, na Igreja Universal, a cada reunião, uma nova história de transformação estava prestes a começar. Naquela mesma noite, enquanto o testemunho ainda ecoava no coração dos presentes, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, chorava em silêncio. Ela não tinha vindo à igreja por acaso, foi arrastada pela irmã, que já não aguentava mais vê-la se afundar na dor. Marisa carregava um peso que parecia impossível de suportar. Seu filho de 10 anos, Lucas, estava em estado vegetativo havia 3 meses, depois de um acidente de carro que os médicos disseram não ter esperança. Ele nunca vai acordar, o cérebro dele não responde mais, é melhor se preparar para o pior. Essas frases martelavam sua mente dia após dia. Ela já havia perdido a conta das noites em que se ajoelhava ao lado da cama do hospital, implorando a Deus por um sinal, qualquer sinal. Mas o silêncio parecia ser a única resposta. Até que, naquela noite, enquanto ouvia o testemunho daquela família que também tinha sido dada como caso perdido, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança ainda, era apenas uma faísca, um nuance. Quando o pastor fez o chamado para oração, Marisa não resistiu. Tremendo, ela se levantou e caminhou até o altar, onde dezenas de mãos se ergueram para interceder por ela. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, foi choro, foi clamor, foi a dor sendo entregue nas mãos de quem podia mudá-la.
Uma obreira, com os olhos cheios de lágrimas, segurou seu rosto e disse: Deus não esqueceu do seu filho, minha filha. Hoje é o dia da virada. No dia seguinte, Marisa entrou no quarto do hospital como sempre fazia, mas algo era diferente. Em vez de sentar-se na cadeira ao lado da cama com a mesma expressão vazia, ela se aproximou de Lucas, pegou sua mão e começou a falar. Não eram palavras de despedida, mas de vida. Filho, Jesus está aqui. Ele vai te devolver para mim. Eu creio nisso. E então, fez algo que não fazia há meses, cantou. Cantou o hino que ele mais gostava, aquele que ele pedia para ouvir antes de dormir. Deus é fiel, Deus é amor, Ele não muda, não falha nunca. Foi quando aconteceu. Primeiro, um leve tremor nos dedos de Lucas. Marisa segurou a respiração. Depois, um suspiro fundo, como se ele estivesse acordando de um sono profundo. E então, os olhos dele se abriram. Lentos, confusos, mas abertos. Um murmúrio saiu de seus lábios: Mãe, onde eu tô? Os médicos que passavam pelo corredor ouviram os gritos de Marisa e correram para o quarto. Monitores foram checados, exames foram feitos, mas a verdade era inegável: Lucas tinha acordado. E não só isso, nos dias seguintes, ele começou a responder a estímulos, a mover os braços, a reconhecer a família. Os mesmos médicos que tinham dito que não havia esperança agora balançavam a cabeça, incrédulos. Isso não tem explicação médica, admitiu um deles. Mas Marisa sabia a explicação. Ela voltou à igreja na semana seguinte, dessa vez não arrastada, mas correndo. Com Lucas ao seu lado, ainda fraco, mas sorrindo, ela subiu ao púlpito e contou tudo. Eles disseram que meu filho estava perdido, mas Deus disse que não. Eles disseram que era impossível, mas para Deus, nada é impossível. E enquanto falava, as lágrimas escorriam não só do seu rosto, mas dos rostos de todos que ouviram. Porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado real. O pastor, com a voz embargada, olhou para a congregação e disse: Isso aqui não é coincidência, não é sorte. Isso é o poder de Deus agindo através da fé do seu povo. Quantos aqui hoje precisam de um milagre como esse? Quantos têm um Lucas ou na sua vida um sonho morto, uma saúde perdida, um coração partido? Levante a mão e creia: se Deus fez por Marisa, Ele pode fazer por você. E assim, enquanto as mãos se erguiam pelo templo, uma nova onda de fé tomava conta do lugar. Porque na CCB, os milagres não são histórias do passado, são realidades do presente. E se você está lendo isso hoje, saiba, o próximo milagre pode ser o seu. Basta acreditar e dar o primeiro passo. Deus está esperando. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino de gratidão ainda ecoavam no templo, Marisa sentiu um toque suave no ombro. Era Dona Maria, uma irmã da igreja que ela mal conhecia, mas que sempre a cumprimentava com um sorriso sincero. Com os olhos brilhantes, Dona Maria segurou suas mãos e disse: Minha filha, eu vi tudo. E hoje, Deus me mandou te falar uma coisa: isso aqui não é o fim, é só o começo. Marisa não entendeu bem o que ela queria dizer, mas guardou aquelas palavras no coração. Nos dias seguintes, enquanto a notícia do milagre se espalhava pela cidade, algo inesperado começou a acontecer. Pessoas que ela nem imaginava que conheciam sua história começaram a aparecer em sua casa. Primeiro foi o Sr. Antônio, dono da padaria, que levou um pão fresco e contou que sua filha havia sido curada de uma doença grave depois de um culto na CCB. Depois veio a jovem Ana, uma vizinha que há anos lutava contra a depressão e, após orar com os obreiros, tinha encontrado paz. Cada um deles olhava para Marisa com uma mistura de esperança e gratidão, como se seu testemunho tivesse reacendido uma chama que estava prestes a se apagar. Mas o maior impacto veio quando Lucas, seu filho, começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, como uma planta que finalmente recebe água depois de uma seca. Ele, que antes mal falava, começou a fazer perguntas sobre o que tinha acontecido naquela noite. Uma tarde, enquanto ajudava Marisa a arrumar a mesa, ele olhou nos seus olhos e perguntou: Mãe, é verdade que Deus me trouxe de volta? Ela abraçou-o forte, com lágrimas escorrendo, e respondeu: É verdade, meu filho. E ele não só te trouxe de volta, como tem um plano lindo para a sua vida. E foi então que Marisa entendeu as palavras de Dona Maria. O milagre de Lucas não era só sobre ele.
Era sobre uma família restaurada, sobre uma fé que se espalhava como fogo, sobre pessoas que, ao verem o impossível acontecer, passavam a crer que Deus ainda opera hoje. Na CCB, ela aprendeu que os milagres não são só para quem está no altar, são para quem está disposto a dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece perdido. Uma semana depois, no culto de domingo, o pastor chamou Marisa e Lucas à frente. O templo lotou de emocionado, e quando o menino, com voz firme, disse: "Eu quero servir a Deus", não houve olho seco na congregação. Ali, entre lágrimas e louvores, mais uma vida era transformada. E mais uma vez, a CCB provava que, quando o povo de Deus se une em fé, até os sonhos mais quebrados podem ser reconstruídos. Se você está lendo essa história e pensa que seu caso é sem solução, lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que ressuscitou Lucas, que curou doenças, que restaurou lares, está disponível para você hoje. Basta estender as mãos, abrir o coração e dizer: "Senhor, eu creio. Faz em mim o teu milagre." Porque na CCB, a cada culto, a cada oração, uma nova história de vitória está prestes a começar. E a próxima pode ser a sua. O milagre que não termina. Naquela noite, enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, Lucas, o menino que meses antes mal conseguia andar devido a uma doença degenerativa, subiu ao púlpito sozinho. Os médicos haviam dito que era impossível, mas ali estava ele, firme, sorrindo, com os braços erguidos em gratidão. "Deus me curou", declarou, e o templo explodiu em glórias. Marisa, sua mãe, caiu de joelhos. Não era só a cura do filho, mas a restauração de sua fé, abalada por anos de dor. O pastor, com a voz embargada, lembrou: o milagre não foi só físico. Foi uma família inteira que voltou para Deus, um coração que se abriu, uma igreja que se uniu em jejum e oração. Isso é o Evangelho vivo. E enquanto as mãos se erguiam em adoração, uma mulher no fundo do templo, com o rosto marcado por lágrimas de arrependimento, sussurrou: "Se Deus fez isso por eles, pode fazer por mim." Reflexão final. Milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas, são processos de fé que começam quando decidimos confiar, mesmo quando a lógica diz a não. Lucas não foi curado por acaso, foi por causa de uma mãe que não desistiu, de uma igreja que intercedeu e de um Deus que sempre ouve o clamor sincero. Seu caso não era sem solução, apenas precisava do tempo e da forma certos de Deus. Lição de vida. Se hoje você sente que seu impossível é maior que sua fé, lembre-se, Deus não muda circunstâncias só para nos impressionar, mas para nos transformar. A vitória de Lucas não terminou na cura, começou nela. Agora, ele e Marisa servem na obra infantil da CCB, levando esperança a outras famílias. Seu milagre pode ser o testemunho que alguém precisa para crer. E se você ainda duvida, feche os olhos e repita: "Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas te entrego meus pedaços. Reconstrua-me." Porque na CCB e na vida de quem verdadeiramente busca a Deus, nenhuma história de fé termina sem um e depois de vitória. A sua já começou.